Olá, o programa Estética e Bem-Estar está entrando no ar e hoje eu conversei com a psicóloga Leila Salomão, que explica mais sobre a exploração e o abuso sexual de mulheres. Em seguida, ela dá uma dica sobre o estresse do dia a dia. Confira agora. O programa Estética e Bem-Estar de hoje conversa com a psicóloga Leila Salomão. Leila, hoje nós vamos falar sobre mulheres, sobre vários assuntos relacionados à mulher, à saúde da mulher, né? Mas antes disso, eu gostaria de perguntar para você, a sua linha de trabalho é a terapia cognitiva comportamental, né? Como que é trabalhar com essa linha? Sim, a terapia comportamental cognitiva. Ela é um segmento, né, uma especialização da psicologia, onde a gente procura, claro, o nome já diz, a estudar o comportamento, né, a percepção. Então, ela leva-se, vamos dizer assim, ela tem um tempo de tratamento mais curto, tá certo? Por ela ela vai direto no objetivo, né? Então ela procura trabalhar exatamente com aquele problema, quer dizer, ela investiga, ela trata, ela orienta aquele problema em que, né, o cliente trouxe à clínica, né, ao consultório, aquilo que ele veio. Então assim, ela, claro, se isso estiver ligado a outras coisas, ela vai trabalhar. Mas, geralmente, né, uma psicoterapia, ela vai durar aí em torno de 6 meses. Né? Ela vai durar aí em torno de 6 meses. Esse é o tempo do tratamento. Pode se alongar? Pode. Mas, geralmente, é o que se espera. Entendeu? Em função das técnicas, dos exercícios. Então, ela tem assim, um objetivo de resolução, vamos dizer assim, mais rápido. Mais rápido, E hoje a gente tem uma série de problemas, né, Leila, que as pessoas procuram uma psicóloga. E falando de saúde da mulher, a gente tem um problema também, um agravante, que é o abuso, que pode começar na infância, né, ou não. Como que é essa história? Olha, o abuso sexual hoje é uma coisa que está sendo muito discutida e precisa ser muito discutida. Ela precisa ser muito divulgado, trabalhado, ir para as escolas, levar informação a essa criança, né? Porque a escola é um dos grandes instrumentos que nos ajuda a perceber quando essa criança foi abusada, né? Eu acho que os meios de comunicação, a televisão, né, que nós temos aí, devem procurar, cada dia mais, procurar uma forma de orientar, de chamar a atenção, né? Hoje nós temos, assim, só para você ter uma ideia, um registro de 500 mil abusos sexuais por ano. Quer dizer, isso que a gente está falando são registrados. Então, você imagina aqueles que a gente não tem conhecimento, né? E a gente tem que considerar também que a gente fala muito de abuso sexual, né? Realmente ele é o que mais atinge a criança, sim. Mas nós não temos só o abuso sexual para a criança, né? Aquele que vai trazer um transtorno no futuro, né? Nós temos o abuso físico, que o próprio nome já diz, né? São as crianças que vivem sendo espancadas, apanham por qualquer coisa, não há limite, né? Esse, inclusive, é o mais discutido, porque as pessoas dizem assim: ah, mas antigamente meu filho apanhava muito, eu batia e hoje ele é todo educado. Hoje as crianças não se pode nem dar um tapinha que já vai ter problema psicológico. Não, a gente está falando de espancamento, né? A gente não está falando, né, de uma pomadinha que vai corrigir.
Quando a gente fala desse abuso físico, é algo que deixa marcas, é algo agressivo, né? Isso, inclusive, é muito dito, mas meu filho me obedecia. Claro, ele tinha que obedecer, ele sabia que se ele não obedecesse, ele ia ter a dor física. Então, isso é um tipo de abuso, né? Você está usando a força. Você tem um abuso emocional. Isso também eu vejo muito presente aqui. Aquela menina que chega, que a mãe xinga que você não presta, você é uma prostituta, você é uma piriguete, entendeu? Você não serve para nada, você é um vagabundo nessa casa. Então, fica alimentando essa criança, esse adolescente com esses termos que vai refletir na vida dele, né? Então, esse é um abuso. Nós temos o abuso virtual, né? Que é aqueles pais que não tomam conta de quando os filhos estão no computador. Então, como uma criança, né? Vamos falar aqui uma idade, uma criança de 6 anos vai ter discernimento, vai entender, ver um ato sexual, né, num computador. Aquilo, de repente, vai ser assustador para ele, trazer grandes problemas no comportamento dele. Até, futuramente, nesse comportamento hétero dele, né? E temos também um que é muito pouco falado, que é a negligência. Né? Que são aqueles pais que a criança cai, se machuca, né? E diz assim, mamãe, minha perna está doendo. Daqui a um pouco passa. Né? Ou vive na rua. Ou vive na rua, exatamente, né? Aí viver na rua sem uma vigilância pode vir a ter algum problema de um abuso físico por alguém, um abuso sexual, apesar de que né, comprovado que o abuso sexual ele ocorre muito mais dentro de casa do que fora. Entendeu? Então, assim, a incidência de abuso sexual por parentes, por pai, padrasto, é muito maior, né? Você ouve falar que um adolescente, uma criança estava na rua e aí houve um abuso, né? Foi pega, houve um estupro, mas aí é diferente. O abuso sexual ele ocorre muito mais, está comprovado dentro do lar. Sério. Certo. E, Leila, quais são as consequências que isso vai gerar depois na vida adulta da pessoa? Já começa que essa criança, né, ela não sabe que ela o que está acontecendo com ela, né? Mas, assim, respondendo a sua pergunta, ela geralmente o que ela vai apresentar aí? Ela vai apresentar um transtorno de humor, né? É o que se deve prestar atenção. Sabe, os pais, né, têm que começar a prestar muito atenção no comportamento dos seus filhos, né? Ou seja, na mudança de comportamento dos seus filhos. Mas para você prestar atenção na mudança de comportamento dos seus filhos, isso significa que a Laís tem que acompanhar o seu filho. Porque ela só vai notar que ele está diferente, é isso que eu falo muito aqui, quando você conhece o comportamento do seu filho, né? Então, o que ele vai ter? Transtorno de humor, ele vai ficar ansioso, ele vai ter dificuldade para se sentar, né? Ele vai ter um déficit no aprendizado, ele vai ser uma criança que às vezes vai ficar irritada, né? Ele pode se tornar um hiperativo, né? Também, porque o que acontece? Ele não sabe o que está acontecendo, né? Ele não faz, a não ser, claro, numa outra idade, mais velho, que aí é quando ele procura o psicólogo ou o psiquiatra, né? Certo. Aí ele já sabe o que aconteceu com ele, mas até então, não. Até então, ele costuma
ter esse tipo, não se alimenta direito, né? Então, assim, ele tanto pode ter transtornos comportamentais, como ele pode ter cognitivos, né? Dissociação, ele começa, né, a fantasiar, ele começa a falar né, coisas dissociativas que não tem nada a ver. Então, assim, eu torno só a repetir o seguinte: para que isso seja percebido, é necessário que você conheça seu filho. Então, uma pergunta que eu deixo aqui para as pessoas pensarem, né? Se você hoje tivesse que dar um presente, falo para todos isso, para o seu filho, o que você compraria? Se essa resposta vier em 1 minuto, eu digo que ele acompanha seu filho. Se esses pais começarem a pensar muito, eu digo sequer eles conhecem seus filhos. Porque se um pai não sabe nem o que vai comprar para o seu filho, entendeu? Como é que ele acompanha o seu filho? Né? O filho vai fazer aniversário, né? Não, vamos discutir o que a gente vai dar para o nosso filho, né? Ah, não sei, compra qualquer coisa. Qualquer coisa é o seguinte: eu conheço meu filho. É uma questão de convivência, de cuidado, né, Leila? Exatamente. É de acompanhar essa criança, né? É de saber se eu estou realmente conhecendo meu filho. E isso para que eu note as mudanças, né, que estão ocorrendo com ele. Isso certo. É uma das coisas. E assim, fora outras mudanças que ele pode ter, porque assim, dificilmente uma criança que é abusada, ela vai procurar alguém para contar isso, né? É mais fácil ela contar e assim, ela tem que sentir muita segurança para contar. Então, eu retorno no assunto. Essa criança que sofreu um abuso em casa, se ela tiver uma relação com a mãe boa, se a mãe está sempre conversando com ela, orientando, ela vai procurar a mãe, né? Mas se essa mãe diz, não, você está mentindo, isso não é verdade, essa criança vai desmoronar. Então, é claro, ela vai ter outros tipos de atitudes que vão prejudicar e vão se refletir na vida adulta. Legal. A gente volta já já falando mais sobre o assunto. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já falando mais sobre o assunto. Era uma vez uma garrafa PET. Veio a reciclagem e a transformou em tecido, vassouras, madeira plástica e até casco de barco. Você tem um papel importante nessa história. Colocar os plásticos, papéis, vidros e metais no lixo seco, separados dos restos de alimentos e outros materiais orgânicos no lixo úmido. Isso facilita o trabalho dos catadores, gera empregos e poupa recursos naturais. Mude de atitude, separe o lixo e acerte na lata. Governo Federal. Então, combinado lá em casa amanhã depois do trabalho? Cara, amanhã não vai dar. Amanhã é meu dia de sofrer um acidente. Vai já? A pedra do esmeril vai soltar e esmagar meu olho esquerdo. Vou ficar te devendo. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho.
de volta com o programa Estética e Bem-Estar, conversando com a psicóloga Leila Salomão, que vai falar um pouco mais sobre abuso e exploração sexual. Confira. Estamos de volta com o programa Estética e Bem-Estar e agora nós vamos falar mais sobre o assunto de abuso contra as mulheres e também os meninos também passam por isso, né, Leila? Não é só mulheres, né? Exatamente. A gente tem a ideia de que abuso sexual, né, na criança, no adolescente, acontece só com meninas. Não, acontece com meninos também. Então, é importante que os pais fiquem alertas também para qualquer, vamos dizer assim, sintoma, né, que essa criança vem apresentar tanto menino. É claro que acontece mais com a menina, né? Porque, inclusive, quando a gente pensa na parte sexual, é claro que a gente vai imaginar que a menina há mais. Mas não vamos descartar a ideia de que nosso filho possa ter. Então, assim, o que a gente deve procurar fazer, né? Vai tomar um banho? Vai você dar um banho na sua filha, entendeu? Então, assim, não tem que pedir a ninguém para ir dar, mas o que tem de mais? Eu vou pedir ao tio, à tia, ao avô. Veja, a gente também não pode sair por aí assustado achando que toda a família, né, tem alguém, um pedófilo, né, alguém que faz, tem a violência, trate a criança com violência. Mas eu acho que assim, é melhor ter bastante cuidado, né? Vai para botar para dormir? Procura você botar seu filho para dormir, sua filha para dormir, entendeu? Porque assim, são esses momentos em que mais começa a acontecer a molestação da criança, né? Então assim, eu tenho crianças que contam, meu pai quando vai dormir comigo, ele me leva para dormir, aí ele fica passando a mão, quer dizer, aquela criança, né, não tem a menor noção do que é isso, né? A sexualidade para ela ainda não está aflorada, então, certo. E se é meu pai que está fazendo, não há perigo, né? Certo. E existe um perfil, Leila? Sim, olha só. De abusadores? Geralmente o abusador, ou ele tem problemas psicológicos, ou ele tem uma psicopatia, ou seja, ele acredita que o que ele está fazendo é certo, ele não faz empatia nenhuma com aquela outra pessoa. Então, o abusador também precisa de tratamento, né? É só que é muito difícil, né? Eu já atendi pedófilos, entendeu? Então, assim, é muito difícil acontecer, nesses meus anos todos de profissão, eu já recebi uns 3 ou 4 no máximo, mas recebi procurando ajuda, entendeu? Mas é muito difícil eles virem. Então, assim, é claro, né, o abusador acha que, na verdade, ele não está abusando, né? Quer dizer, que aquilo para ele, então, principalmente esse problema de psicopatia, ele não está nem aí. Quer dizer, ele não está nem aí para o outro, né? E enquanto que também, muitas das vezes, a criança, ela não percebe, quer dizer, é claro, de acordo com a violência, né? E vamos assim, de acordo com a forma, ela não percebe que aquilo é abuso. Quando ela está sendo molestada, ela não está entendendo, né? Fica para ela uma coisa meio ambígua. Pô, ele é meu pai e está fazendo isso comigo? Como é que pode? Ele é meu avô e está fazendo isso comigo, né? Ele é meu tio. E não existe classe social para acontecer? Não existe. É outro mito que a gente tem que acabar com isso. Entendeu? Porque acontece mais na classe, vamos dizer assim, no pobre. Não, isso acontece, né? Eu acho que assim,
em todas as classes, sejam, a gente está falando cultural, financeira, é possível você encontrar. Eles estão, porque já que é um distúrbio, né, vamos dizer assim, né, é um transtorno, né, então o transtorno ele não tem classe social, né, ele não tem raça, né, ele não tem nada. Um transtorno pode dar em qualquer pessoa, ele não tem. Certo. Em qualquer classe social e também, às vezes a pessoa acha que ela está protegida no meio religioso, né, Leila? Também não é assim, né? Muito bem lembrada. Ela acha que ela está protegida. Não só ela acha que está protegida no meio religioso pelo, vamos chamar assim, o condutor daquela religião, como pelo local, né? Aqui não vai acontecer, e muito pelo contrário, né? Pode acontecer sim, como a gente acabou de falar, né? Não existe raça, não existe, então vamos incluir crença, né? Sim. Não existe cultura, né? Se ele é uma pessoa simples, se ele é um médico, né? Não importa a profissão não também. importa a profissão, ele é um abusador, né? E a gente cada vez mais, eu coloco que a gente precisa alertar, né? Agora é dia 18 de maio, o dia do combate à exploração do abuso sexual da criança e do adolescente. Então, assim, vamos trabalhar com isso, né? Vamos divulgar bastante. A mãe, eu já falei, quando perceber que seu filho está diferente, procure, acredite nele, ouça ele. Eu até ia te perguntar quais são as dicas, né, Leila, de prevenção. Olha, a dica de prevenção é essa que eu falei, que eu comentei, né? Evite passar o seu filho para pessoas, assim, em determinadas situações que aquilo pode provocar, né? Então, o banho, né? Evite deixar o seu filho muito tempo na rua brincando sem que você vá olhar o que está acontecendo, né? Policie seu filho, conheça seu filho, converse com ele, né? Claro, vá conversando com ele gradativamente de acordo com o crescimento dele, no conhecimento dele sobre a atividade sexual, sobre a vida sexual, né? Não adianta você falar para uma criança coisas de 4 anos que ela não vai entender. Então, fale progressivamente, você não precisa tirar seu shortinho, né? Você não precisa ficar sem blusa. Sim, dicas para criança. Dicas, né? para criança. Olha, a mamãe não faz isso, tem aquele exemplo, né? Então, assim, e sempre colocar essa relação de proximidade com o seu filho. Ensinar seu filho a te contar tudo. E outra coisa, a acreditar nele, né? Acreditar no que ele está falando, ou se você acha que ele pode estar fazendo alguma dissociação aí, procure ver até que ponto, né? Veja os movimentos, se ele está se alimentando, se ele mudou alguma coisa nele. Porque assim, se a gente não percebe, e daí vai, porque a gente tem que chamar alguns que é uma violência, né? Você imagina uma menina que desde 6 anos de idade, né, ela está com 15 anos, ela é abusada pelo pai. Então, assim, gente, a gente tem que considerar que isso é uma monstruosidade, né? Você, há 15 anos, é o seu pai que está ali forçando, né? Tem uns que fazem ameaça, olha, se você não tiver relação comigo, eu vou machucar sua mãe, eu vou matar. Eles usam de tudo, né? Eles não estão nem aí. Né? A psicopatia, ele está pouco se incomodando, né? Agora, é preciso que essa mãe também ouça
né, se essa criança for procurá-la, porque ela ouça, que ela não diga que aquilo é mentira, Sim. que está acontecendo. Não, você está inventando. Seu pai jamais faria isso, eu não acredito nisso. Não, procure perceber e ver o que essa criança, aonde essa criança está gritando, né? Nós voltamos já já falando mais sobre o assunto. Nós vamos para um breve intervalo, mas voltamos já já, não saia daí. Era uma vez uma garrafa PET. Veio a reciclagem e a transformou em tecido, vassouras, madeira plástica e até casco de barco. Você tem um papel importante nessa história. Colocar os plásticos, papéis, vidros e metais no lixo seco, separados dos restos de alimentos e outros materiais orgânicos no lixo úmido. Isso facilita o trabalho dos catadores, gera empregos e poupa recursos naturais. Mude de atitude, separe o lixo e acerte na lata. Governo Federal. Então, combinado lá em casa amanhã depois do trabalho? Cara, amanhã não vai dar. Amanhã é meu dia de sofrer um acidente. Vai já? É, a pedra do esmeril vai soltar e esmagar meu olho esquerdo. Vou ficar te devendo. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. Estamos de volta com o programa Estética e Bem-Estar e na dica da semana a psicóloga Leila Salomão vai falar sobre abuso e também sobre o estresse. Confira agora. Estamos de volta com o programa Estética e Bem-Estar conversando com a psicóloga Leila Salomão. Leila, e nós temos os casos também, mudando de assunto agora, do assédio, né, contra as mulheres. Como que é tratar uma mulher que vem em busca de ajuda porque foi assediada? Pode causar transtorno isso? Sim, a mulher que sofre assédio, geralmente assédio sexual, ocorre no trabalho, né? Uma coisa que é preciso que a gente deixe claro, né, que às vezes a pessoa não detém conhecimento, é que o assédio sexual no trabalho, ele pela lei, ele é caracterizado quando há uma subordinação, ou seja, né, essa mulher recebeu eu digo assim, não só uma cantada, né, o chefe chegou para ela, né, o líder dela, e falou: ó, se você não transar comigo, eu vou te mandar embora. Não sei, claro, ela tem a opção de dizer: tá, então me manda, né? É óbvio. Agora, para que ela possa fazer este registro, é necessário que ela tenha testemunhas. Então, assim, ter testemunha é uma coisa muito difícil, né? Então, eu até em particular aconselho ela andar com o celular, sabe, quando ela for... Se ela já sabe que o chefe tem essa característica, ela já percebeu, né? Uma mulher adulta, ela percebe, né? Que ele já tem essa característica, anda com o celular, grava, e aí vai fazer um boletim de ocorrência. Certo. Leila, mudando de assunto agora, falando sobre bem-estar, né, da mente, vamos falar um pouquinho sobre estresse agora? O estresse que invade também esse ambiente de trabalho. Se fosse para você deixar de dica da semana, quais seriam as dicas para a pessoa enfrentar esse ambiente de trabalho estressante, a vida hoje em dia estressante também, né? Quais são as dicas que a gente poderia ter para levar uma vida com mais bem-estar? Bom, a primeira coisa é o seguinte, a gente tem que, apesar de termos
dos ouvidos, né? Eu acho que a gente tem que começar a ouvir menos o que os outros falam. Eu acho assim, dê menos importância ao que o outro está falando, entendeu? Se incomode com o que é bom para você, né? Se ame todos os dias. Seja você a primeira pessoa, vai sair para o trabalho, se olha no espelho, eu estou bem, está tudo ótimo. Evite, entendeu? Essa relação desgastante, que é a que mais existe nas empresas, e é o conflito nas empresas. Por quê? O famoso, a fofoca dos bastidores na empresa, né? Então, ela te desgasta. Te desgasta por quê? Porque você dá ouvido para ela, né? Você dá ouvido para aquilo que estão falando. Seja... estão falando do seu trabalho, porque seu relatório não foi tão bom, porque você não está desempenhando um papel, sabe, que deveria. Procure não dar ouvido. Eu acho que isso é que é importante, sabe? Comece a se amar, a considerar que você é a primeira pessoa, sabe? Porque é aquela história, a vida é curta, né? A gente também fica ouvindo coisas tóxicas, a gente fica tóxico igual. Fica. E assim, eu sei que é um exercício. Aí fala assim, é muito fácil falar e não praticar. Mas numa empresa, realmente isso precisa ser praticado. É você não dar ouvidos, eu acho que é o fundamental, aquilo que os outros estão falando e que você se sente incomodada. Procure se engajar, se comprometer com o seu trabalho, sabe? Seja criativo, desenvolva, mas ouça cada dia menos, entendeu? O que o outro está falando e que te prejudica. Eu acho que, assim, isso eu vejo que resume tudo. Não dê ouvidos, né? Tente fazer esse exercício todos os dias. A pessoa está falando? Tá, fica olhando para ela, não tenta... Não pode dar importância. Não pode dar. Por isso que você começar num trabalho a dar importância... Aqui, parece que a coisa é cíclica, aquilo vai aumentando, né, vai passando de um para outro. Quando você vê uma coisa que era pequena, está enorme, está um conflito. E gera estresse. Gera estresse, chega, como nós já conversamos uma vez aqui, chega a gerar até a síndrome, né, de burnout. Você começa a ficar cansado, você não quer mais ir trabalhar, aquele trabalho é desgastante, né? Porque o outro chega e fala, olha, o chefe reclamou do seu trabalho, e né? o seu colega está dizendo que você implica toda hora. Então, é tudo isso que ocorre. Então, evite. Eu acho que eu acho que na vida a gente deve fazer esse exercício em tudo, na casa da gente, sabe? Seja na casa, seja no trabalho, seja na rua, procure assim... Em qualquer ambiente vale a pena. Vale a pena, sempre vale a pena. Leila, muito obrigada então por ter esclarecido as diferenças hoje entre abuso, assédio, e obrigada pelas dicas também de bem-estar. E nós gostaríamos de lembrar que dia 18 de maio, então, é o dia do combate à exploração, né, sexual. O abuso e a exploração sexual, né, da criança e do adolescente. Certo. Então, quer dizer, é importante que a gente divulgue essa data. Eu peço aos pais e às mães, principalmente, que ouvem seus filhos, né, quando forem abusados sexualmente, que procurem encaminhá-los, né, para os CREAs, que são o Centro de Referência de Especialização de Abuso Sexual. Certo. Nós também temos, né, a denúncia que pode ser feita pelo asterisco 100, quer dizer, de qualquer telefone. Então, assim, eu acho que é isso. Temos o Conselho Tutelar, né, da Infância, que vai... assim, porque às vezes isso acontece e a gente fica um pouco perdido, né? Quem que eu vou procurar? Certo. Né? Eu não sei quem que eu vou procurar. Então, até a criança que está ouvindo, né, procure na escola, aonde que é. Então, procure um órgão que também vai poder indicar
essa criança, esse adolescente, entendeu? A um tratamento. Certo. Todo município tem, né? Todo município tem. Legal. Obrigada, Leila, então, por todas essas dicas. Eu que te agradeço mais uma vez pelo convite. Até a próxima oportunidade. Tá, obrigada. O programa Estética e Bem-Estar chegou ao fim. Para rever este ou outros programas é só acessar a nossa fanpage. Até a próxima semana. Tchau!